O que o senhor Harry Edward Kane fez hoje é uma barbaridade. E assim, cara, eu tenho pra mim, eu não sei qual que é a opinião de vocês, né, que ele, na briga pela bola de ouro, pelo mérito, pelo que ele jogou na temporada inteira, do começo ao fim, em todas as competições, ele tem que estar lá em cima. Lá em cima. É óbvio que a bola de ouro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai ficar muito dependendo de quem ganhar a Champions e principalmente como é que vai ser a Copa do Mundo, né? Mas se fosse pra cravar hoje, assim, nesse momento, sem saber quem que é o campeão da Champions ainda, eu diria que a bola de ouro pra mim é ou Kane ou Olise. Pendendo mais pro Kane, eu acho, pela temporada dele fantástica desde o começo. Cara, ele chegou ao seu auge como jogador e hoje foi a coroação perfeita de uma temporada praticamente perfeita também. Cara, esse título da Copa da Alemanha veio com esse detalhe aqui que talvez vocês não tenham visto. O Harry Kane marcou em todos os jogos da Copa da Alemanha contra esse time pequeno, Colônia, União Berlim, RB Leipzig, Leverkusen e 3 na final contra o Stuttgart, né? Isso aqui dá quantos gols? 10 gols na competição em 6 jogos. Nada mal, né? E obviamente, se a gente olhar o desempenho do Kane nas outras competições também, marcou na Supercopa, né? Tu olha assim na Champions, o cara marcou gol praticamente todo o jogo da Champions League, incluindo no mata-mata, nos jogos mais decisivos, onde muitos diziam que o Harry Kane era pipoqueiro, aquela coisa toda. E na Bundesliga nem se fala, né? Basicamente todo jogo na Bundesliga ele metia gol. Ele chegou a 61 gols na temporada. 61 gols. Harry Kane. Cria do Totão. São quase 70 participações em gol na temporada, rapaziada. Você sabe o que é isso? Né? Primeiro que assim, ó, uma coisa que a gente tem que conversar também. Ele levou a bola de ouro... Não, bola de ouro não. A chuteira de ouro pra casa. Né? O maior artilheiro das ligas europeias aí. Fez 36 gols, que dá 72 pontos, porque a Bundesliga tem peso 2. Segunda chuteira de ouro dele. E se a gente for olhar aqui os favoritos pra bola de ouro... Né, muitas probabilidades colocam aqui o Harry Kane como o favorito. E atrás tem alguns caras que... São jogadores fantásticos também, né? Podem merecer, dependendo de como é que vai ser as coisas. Mas assim, o Dembélé é mais uma temporada em que ele começa a jogar depois da virada do ano, né? Antes disso estava todo lesionado. No campeonato francês mesmo ele foi eleito o melhor jogador, mas mal jogou. Ele não tem nem 1000 minutos no campeonato francês inteiro, né? Então o Dembélé, ele hiberna nos primeiros 6 meses da temporada e acorda nos outros 6 meses. Né? E aí se ele ganhar a Champions, como ele acabou de ganhar uma bola de ouro e o cara tá brilhando realmente no mata-mata e tal, vai ser pesado, né? Vai ser pesado. O Olise, assim, é fantástico. Esse cara tem potencial pra ser o melhor do mundo tranquilamente. O Kvara não vai ganhar, isso aí eu aposto pra vocês porque é Copa do Mundo, né? Kvara não tá nem na Copa. E Yamal, dependendo da Copa... Olha só, tem jogadores aqui que hoje podem não parecer favoritos, mas a Copa do Mundo tem peso 5, rapaziada. Geralmente a Champions tem peso 2 ou 3. A Copa tem peso 5 ou 6. Tá? Então, por exemplo, digamos que a Espanha é campeã com o Yamal sendo o melhor jogador da Copa. É a bola de ouro dele, tá? Pode ter certeza. França campeã e não é o Dembélé que brilha e nem o Olise. É o Mbappé que faz 9 gols na Copa e 2 na final, 3 na final. E a França é campeã. Bola de ouro do Mbappé. Penso assim, tá? Se o PSG ganha Champions e Portugal é campeã da Copa do Mundo, vão tentar achar uma coisa em comum. Puta, o que tem a ver com o PSG e Portugal? Vitinha. Provavelmente. É assim que as coisas funcionam um pouco. Beleza? Mas eu acho que todos esses caras aqui fora, o nosso querido Kvara, tem chance de ganhar, tá? Ainda que o Declan Rice também acho muito pouca chance, porque mesmo que ele ganhe a Champions, se ele ganhar a Copa do Mundo, é bem provável que quem seja mais beneficiado na briga pela bola de ouro seja o Harry Kane e não o próprio Rice. Mas daí se ele ganhar a Copa do Mundo e a Champions é top 3 pra ele tranquilamente, né? Tá muito em aberto, né? Obviamente tem muita gente que jogou uma barbaridade na temporada, mas se eu tivesse que votar hoje, aquela coisa assim, né? Bota a arma na sua cabeça, você tem que definir o seu bola de ouro hoje. Cara, eu me rendo. Harry Edward Kane. Que craque, que jogador, que... Cara... Como é que pode, né, cara? Mas vamos falar do jogo rapidinho, que a gente sabia que o Bayern ia ganhar, né? Porque o Stuttgart jogou contra o Bayern 3 vezes na temporada, perdeu as 3, sendo que numa delas tomou de 5-0, né? Ainda assim, o Stuttgart é um bom time. E no primeiro tempo eu não tinha visto ninguém nessa temporada, ninguém conseguir anular o Bayern de Munique da maneira como o Stuttgart anulou. O ataque do Bayern no primeiro tempo, o nosso querido Harry Kane tava parecendo o Zé Gotinha jogando bola, né? O Olise parecia um ponta driblador da terceira divisão. E o... Pô, obviamente eu tô exagerando, né? Mas a marcação do Stuttgart tava tão pesada, eles marcando tão na frente, e cada vez que um cara desses pegava na bola, eles já roubavam na hora, que eles não conseguiram jogar. Basicamente, só deu o Stuttgart no primeiro tempo. Né? Eles chutaram acho que 6, 7 vezes pro gol, inclusive essa aqui de fora da área do Mittelstadt, que foi no cantinho, e o Urbig foi buscar, né? Só que contra o Bayern de Munique, meu parceiro, tu teve uma parte do teu jogo que tu conseguiu fazer bem. Jogou melhor, parabéns. Fez gol?
Não, sinto muito, se ferrou, né? Tinha que ter feito gol. 0x0 no intervalo, tu pode ver o mapa de calor do Kane. Isso aqui eu tirei na hora do intervalo, tá? Essa screenshot. O Kane tinha pegado mais na bola na posição de volante, indo lá pra trás pra começar o jogo, do que na posição de centroavante. Pra tu ver como tinha sido louco o negócio, né? Segundo tempo, Estádio Olímpico de Berlim. Cara, que festa maravilhosa, um monte de sinalizador. Cara, parecia o inferno dentro daquele estádio. Ficou assim depois, se liga só. Cara, olha isso aqui. Olha essa mudança. Em papo de 2 minutos. Olha que fantástico. Cara, isso aqui parece o inferno e isso aqui parece uma panela de pressão. E foi mais ou menos depois disso aí que saiu o primeiro gol do Kane. No segundo tempo, o Bayern virou completamente a partida. Eles que começaram a atacar e anular completamente o Stuttgart. Eu não sei se eles cansaram. É uma doideira porque a mudança do primeiro tempo pro segundo foi completa, sem mudar nenhum jogador. Então é questão de atitude, de energia, talvez alguns ajustes táticos que eu confesso que eu não tenho a leitura tática do jogo necessária para conseguir identificar o que fez a diferença, mas o Bayern de Munique voltou muito melhor. Olha isso aqui, cara, que foto, que coisa fantástica, cara, o estádio inteiro vermelho por dentro, né? Esse gol foi muito engraçado porque o Olise, ele vai puxando um contra-ataque, que esse camarada aqui, o Furros, né, ele para na falta, aquela falta tática, ele puxa a camisa do Olise até quase arrancar. Na falta, o Kimmich toca pro Olise, o Olise faz jogada num contra um aqui, cruza. Então o cara tentou parar o Olise na falta, mas não conseguiu, porque depois da falta ele faz a jogadaça e cruza no segundo pau, a bola dá uma pequena desviadinha, o zagueirão dorme e o Harry Kane aparece de peixinho pra fazer 1x0, a finalização perfeita. Eu, sinceramente, amo o gol de peixinho, ainda que não foi aquele peixinho de manual. O peixinho de manual, assim, a bola vai e tu só alcança ela porque tu se jogou na bola assim, né, de cabeça. O Kane, a bola já vem meio que na cabeça dele, dá uma impulsionada e acaba caindo de peixinho. Então não foi um peixinho de manual perfeito, mas eu gosto muito de gol assim. O jogo chegou a ser interrompido porque tinha tanta fumaça que não dava pra ver nada. Parecia que os caras estavam no inferno, se liga só. Cara, completamente insano. Olha só isso aqui. O narrador, cara, eu tava ouvindo essa narração em inglês, né? O cara assim, eu vou ter que pedir desculpas pra vocês, mas eu não sei quem é que tá com a bola. Porque não dava pra ver nada. Não dava pra ver nada. Né? O juiz paralisou o jogo, acho que uns 5 minutinhos ali, porque não dava pra ver nada. O Stuttgart, que dominou o primeiro tempo, só foi chutar pela primeira vez no segundo, lá pra 70 e poucos minutos, se eu não tô enganado, essa finalização pra fora aqui. Esse era um grande jogo pro nosso querido Jamal Musiala, que passou metade da temporada lesionado, e depois a outra metade que ele voltou, ele ainda não conseguiu se firmar da melhor maneira, né? O Musiala tá demorando um pouquinho pra conseguir engrenar esse é aquele Musiala que a gente espera dele. Nesse momento, ele até conseguiu ganhar a vaga de titular por causa da lesão do Gnabry, mas a partida dele hoje, por exemplo, foi muito fraca. Desaparecido completamente, vai pra Copa, mas para ele conseguir ter o impacto que a gente imagina na Alemanha, na Copa do Mundo, ele vai ter que jogar muito mais do que isso aqui. Né? Vamos ver se ele vai conseguir chegar pronto, mas hoje foi um jogo bem fraco dele. Entrou o Leonard Kahl, né? O famoso Messi alemão. E saiu o segundo gol de novo com o Olise começando a jogada, mas como dessa vez? Ele foi lá pra trás, lá na defesa, tá? E trocou de lugar com o Upamecano. Eu não tô nem brincando, né? Holanda, do carrossel holandês, Bayern de Munique 2026, mesma coisa. O Olise caiu lá pra trás, ele bota o Upamecano pra correr, o Upamecano faz uma arrancada brilhante da defesa, até aqui, ó, até quase a ponta. Bota no meio, o Laimer recebe aqui, bota no Kane, e o Kane manda na forquilha, basicamente, de fora da área, seria um gol maravilhoso. E no que a bola volta, segue o lance, o Kane toca para o Pavlovic, acho que é ele, né? Mentira, é o Luiz Dias, tá? Que devolve pro Harry Kane, ele faz um domínio de canhota já girando, coisa sensacional. O Kane, quando ele corre, ele parece às vezes um bonecão de posto, né? Ele parece que não é um cara mais rápido, mais ágil, mas ele é tão inteligente, tão técnico, cara, que o cara consegue fazer movimentos que tu olhando assim, o tipo físico dele parece que ele não seria capaz de fazer, mas ele consegue, né? Ele domina de canhota girando, bate no cantinho do Nubel, goleiro do Bayern de Munique, né? Emprestado lá no Stuttgart, e faz o 2x0 pra basicamente matar a partida. E o que acontece aqui, a partida aqui com o Harry Kane, né? O Harry Kane é um cara que você tem que entender que ele se transformou, assim, a gente fala do jogador total, do Cruyff, né? O Harry Kane, em certos momentos pelo Bayern de Munique na temporada, ele virou um jogador total. Eu sempre falo pra vocês daquele 2x1 do Bayern pra cima do Borussia Dortmund, que foi uma das melhores atuações individuais de um jogador que eu já vi. O Harry Kane, ele fez, tipo, 8 funções em campo no mesmo jogo. E, cara, hoje, no primeiro tempo, quando a bola não chegava nele, ele ia lá buscar a bola na defesa, pra armar o time. Ia jogar quase de volante às vezes. E quando precisou, ele voltou pra defender e fechou na lateral esquerda. Cara, tem um lance dele dando bote de carrinho lá na bandeirinha de escanteio e fechando como lateral. Ele é um cara, velho, completamente altruísta, que joga pro time onde for necessário. E o pior de tudo é que esse filho da mãe, ele é meio que bom em todas as posições. Então quando ele cai pra defender, ele consegue fazer um papel bastante aceitável. Quando ele cai pra armar no meio campo, pô, os passes dele são absurdos. Como centroavante,
nem se fala. E quando ele cai um pouquinho mais pra trás da centroavança pra jogar como se fosse um meio atacante, que ele faz em diversos jogos e muitas vezes, ele também é nota 10. Então ele é um cara assim que se transformou num jogador absolutamente completo, cara. É fantástico o Harry Kane. E, bom, vocês mesmos tirarem as conclusões se eu tô falando besteira aqui só porque eu sou muito fã dele. Mas eu acho que não, né? Eu acho que meu comentário pode estar um pouquinho viesado. Pouquinho, mas não muito. Não muito. Acho que 90% do meu comentário, pelo menos, é realista. O Goretzka, o Kompany botou ele em campo no finalzinho. É a última partida do Goretzka pelo Bayern de Munique, né? Acabou virando uma lenda. Acho que é muito forte, mas ele virou um jogador muito importante do Bayern nesses últimos 10 anos, mais ou menos, desde que ele veio do Schalke, né? Fez uma grande campanha por lá, não sei pra onde é que ele vai. E ainda dá tempo do juizão marcar um penal numa bola que foi pra área. E o Stiller, né, aquele camarada que é um volante, tá sendo observado por vários clubes grandes aí, bom jogador. Meteu o bração nela com o braço meio aberto, não tem jeito, pênalti. E aí, pra fechar a noite perfeita do Harry Kane, ele vai pra cobrança, bate no canto. Foi meio que ao alcance do goleiro, mas daquela maneira bem forte que o goleiro não consegue chegar a tempo, né, e fechando o seu hat-trick. Ele é uma atuação que no primeiro tempo, horrível, do Bayern de Munique como um todo. Os atacantes, eles mal conseguiram tocar na bola. O Stuttgart fez assim, uma atuação perfeita contra um dos melhores times do mundo. E no segundo tempo o Bayern reverteu completamente, voltou de uma maneira diferente pro jogo, dominou, meteu 3-0 e o Kane, sinceramente, né, cara, olha só, vamos combinar. Artilheiro da Bundesliga, com sobras. Artilheiro da Copa da Alemanha, com sobras. Na Champions ficou a 1 gol da artilharia do Mbappé. Né? Pô, se esse cara não é o melhor do mundo, quem que é, pô? Ó, no primeiro tempo um jogo igualado ou até melhor pro Stuttgart, né? E no segundo tempo? Só Bayern de Munique, amigo. Só Bayern de Munique. Coroou uma temporada perfeita desse time que eu queria muito falar que assim, cara, eu já falei isso um pouco sobre o Barcelona, né? Que o Barça é um time que ele tá prontinho pra voar ainda mais. O Barça é um time que tá pronto pra ganhar a Champions League, na minha modesta opinião. Faltam alguns reforços de repente, mas, cara, a estrutura que o Hansi Flick montou, montou uma máquina ali, cara. Falta dar uma azeitadinha, apertar um parafuso ou outro, mas tá tudo certo, pra eles continuarem ganhando. Na temporada que vem, ganharem mais uma vez a La Liga, brigarem pela Copa do Rei, obviamente, mata-mata é um pouquinho mais difícil de prever, e na Champions e longe novamente. E o Bayern de Munique é a mesma coisa. É óbvio que tem algumas questões a acertar, né? Tem a questão do Neuer, que tá toda hora lesionado, então joga 2 jogos, sai um, daí perde 2, daí volta mais um, mas renovou o contrato, também tem algumas coisas na lateral ali que poderia melhorar. Né? Mas enfim, o Bayern de Munique fez uma temporada quebrando recordes na Bundesliga, que foi um negócio assim, simplesmente absurdo, tá? Eles fizeram 122 gols na Bundesliga, sendo que o recorde antes era deles mesmo, que era 101. Os caras fizeram 21 gols a mais, cara. Pô, é um negócio absurdo, cara. É um ataque do Bayern de Munique que chegou próximo de ter uma média de 4 gols por jogo no campeonato alemão. Não é normal isso, rapaziada. A gente viu um Bayern de Munique histórico aqui. Possivelmente um dos melhores Bayern de todos os tempos. É claro que talvez não vai ficar marcado por isso, porque tu tem que ganhar mais títulos, né? Como o Bayern de Munique, tu tem que encaixar uns 3, 4, 5 ali, pelo menos seguidos, e de repente uma Champions no meio pra tu ficar marcado como histórico de verdade, porque eles já ganharam tanto, que não basta, né, uma Bundesligazinha ou duas, mas, cara, é um time que o Kompany montou, que é um rolo compressor. Esse time tá pronto pra temporada que vem. Mais uma vez vai ganhar a Bundesliga com o pé nas costas, me parece óbvio, né? A Pokal, a Copa da Alemanha, só uma tragédia. E vai lembrar que o Bayern na Pokal, especificamente, não é um tubarão. Em várias temporadas eles caíram para time da segunda divisão, da terceira, né? Geralmente eles estavam fracassando na Pokal, mas agora ganharam. Então na próxima temporada devem ganhar de novo, imagino eu. E na Champions, meu amigo, esse time aqui é para ser semifinalista no mínimo dos mínimos. Mas eu acho que assim como o Barça do Hansi Flick, esse time do Bayern de Munique já tá merecendo uma Champions para coroar de vez essa equipe e botar de vez essa equipe na história, né? Porque se ganha só a Bundesliga, ninguém liga, né? Já foram mais de 30 e poucas que o Bayern ganhou. Mas quando tu ganha uma Champions, é a cereja em cima do bolo para falar, tá, realmente esse time aqui se consolidou e tá na história. Detalhe, né? O Anthony Gordon, que quando ele surgiu lá no Everton e o Newcastle pagou uma bala para levar ele, eu falei, putz, esse cara aí mediano pra caramba, pelo jeito vai parar no Bayern, né? E ele é um jogador que tem muita cancha para ser reserva na ponta esquerda ou revezar com o Luiz Dias, e também pode ser reserva do próprio Harry Kane. É um estilo diferente de jogador, mas ele pode jogar no ataque, né, como já demonstrou aí. E só pra não dizer que eu não falei do Stuttgart, né, cara, lá em 2023 o time estava na lanterna da Bundesliga quando eles chamaram o técnico deles, o Sebastian Hoeneß, certo? Pra treinar. E de lá pra cá os caras classificaram pra Champions, ganharam a Copa da Alemanha na temporada passada, foram pra final mais uma vez nessa. Então é um trabalho brilhante desse cara que pode até parar no Bayern de Munique um dia, né? Ele tem ligações com o Bayern de Munique, começou a treinar lá o Bayern de Munique 2,
o avô dele, não, avô ou tio? Acho que é o tio dele, que é o Uli Hoeneß, né? Uma lenda do Bayern de Munique, ex-presidente do Bayern. Então ele tem uma ligação com o Bayern. Se o Kompany sair um dia, quem sabe não é o próprio Sebastian Hoeneß que vai pra lá. Então o Stuttgart tá em boas mãos aí, com certeza vai continuar sendo uma força interessante no campeonato alemão. Inscreva-se aqui no canal de corte se você não for inscrito ainda e deixe seu comentário aí. Eu quero saber muito como é que estão as ideias de vocês sobre bola de ouro nesse momento, hein? Nesse momento, a gente não sabe o que vai acontecer na Champions e na Copa do Mundo ainda, fechou?